Como já acompanhamos nesta edição do Jornal da Manhã, Lula foi recebido hoje pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa. O petista participa da primeira agenda oficial em Portugal, com a previsão de assinatura de pelo menos 13 acordos. Então a gente segue para a capital federal com a Yasmin Costa. Yasmin, bem-vinda. Quais os outros detalhes desse encontro de hoje? Oi, Tiago. Bom dia para você, para Adriana, para todo mundo que está acompanhando a gente. A agenda cheia do presidente Lula hoje. Como você bem disse, há pouco ele concedeu essa primeira entrevista coletiva ao lado do presidente português. E na sequência, agora, na hora do almoço, ele tem um encontro com o primeiro-ministro português, António Costa, onde ele vai ser recebido para esse almoço aí junto com o primeiro-ministro de Portugal. Na sequência, Lula ele participa de uma reunião plenária, de uma cúpula bilateral que, depois de 7 anos, vai voltar às atividades. E no final do dia, os dois presidentes, o brasileiro e o português, assinam uma série de atos. Pelo menos 13 atos estão previstos para serem assinados pelos dois presidentes. A gente já consegue antecipar algumas coisas, por exemplo, alguns desses atos são para o reconhecimento ali de diplomas como de nível fundamental e também de ensino médio e também do reconhecimento ali da autenticidade da carteira de motorista, tanto a brasileira quanto a portuguesa, para os dois países. E na sequência desse ato aí de assinatura desses acordos aí bilaterais, os dois presidentes voltam a falar com a imprensa, dessa vez para trazer, mais detalhes de como são esses acordos e como eles vão funcionar a partir dessas assinaturas que vão ocorrer ainda hoje. Yasmin, o Brasil deve enviar o ex-chanceler Celso Amorim, atualmente assessor especial da presidência, à Ucrânia, uma tentativa de acalmar os ânimos depois das declarações de Lula. Agora, já há uma data prevista ou ainda não? Tiago, data ainda não tem uma previsão. Essa informação, inclusive, ela foi confirmada pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, que também está nessa comitiva do presidente Lula que está em Portugal, ali numa conversa com jornalistas no hotel em que a comitiva está hospedada. Márcio Macedo ele confirmou que essa ida do ex-chanceler Celso Amorim à Ucrânia foi um pedido feito pelo presidente da República. E é como você disse, muito principalmente por conta dessas questões ali envolvendo falas do presidente da República, onde ele equipara a responsabilidade de Rússia e também Ucrânia com relação ao conflito, essa guerra entre os dois países, e também as críticas que Lula fez aos Estados Unidos e à Europa pela postura adotada com relação a esse conflito. Inclusive, com relação a isso, o próprio ministro Márcio Macedo, ele disse que o presidente da República foi muito mal interpretado em todas essas afirmações que ele fez ao longo da última semana. Márcio Macedo ainda confirmou, viu, Tiago, que o Brasil que ele mesmo recebeu uma carta escrita pela Associação dos Ucranianos em Portugal, que é endereçada ao presidente da República, e uma parte dessa carta fala que essa associação de ucranianos ficou muito preocupada e apreensiva com todas as declarações feitas pelo presidente da República. Últimas informações de Brasília com Yasmin Costa. Até mais tarde, Yasmin. Aqui o Nelson Kobayashi nos estúdios, falando sobre a viagem de Celso Amorim à Ucrânia, mas não há data ainda, não é, Kobayashi? Agora, de que forma isso acalma os ânimos ou não acalma? Isso ameniza, na verdade, né, Tiago? Porque o Celso Amorim vai para a Ucrânia apagar incêndio. Vai lá tentar amenizar os impactos, os reflexos dos discursos desastrosos do presidente Lula. O presidente Lula, nas últimas semanas, chegou a dizer que a culpa da guerra era parte da Ucrânia, parte da Rússia. Chegou a fazer uma sugestão ali para o encerramento da guerra para que a Ucrânia cedesse a Crimeia para a Rússia. Fez críticas aos Estados Unidos, à própria OTAN, à União Europeia, aos países envolvidos ali que estão em apoio da Ucrânia, como se eles estivessem errados em apoiar a Ucrânia a se defender especificamente. Ignorou, inclusive, diversos fatos que são prejudiciais à Rússia nesse conflito, como, por exemplo, um mandado de prisão expedido pelo TPI, Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, na Holanda, contra o presidente Putin por crimes de guerra. Aliás, crimes de guerra graves, inclusive. Nós temos
ataques a civis, ataques a hospitais, inclusive no território ucraniano. Nós temos denúncias de decapitação. Então, assim, a gente sabe que o contexto da guerra envolve muitas outras coisas que foram todas ignoradas pelo presidente Lula. Agora, o Celso Amorim, que é secretário de confiança do presidente Lula, vai lá à Ucrânia tentar amenizar. Reparar não vai conseguir, mas vai tentar amenizar essa situação com o governo ucraniano. E, Kobayashi, a gente já comentou mais cedo um pouquinho essa viagem de agora internacional, a primeira à Europa de Lula nesse mandato, a Portugal e depois a Espanha também. Qual a expectativa? Será que a gente deve acompanhar um Lula mais moderado em suas declarações? Portugal tem uma boa relação com o Brasil desde o governo anterior? Pois é, ele retoma, na verdade, um acordo importante com Portugal, mas veja que ele já começou o discurso dele lendo, né, um discurso escrito pela sua assessoria, talvez uma assessoria preocupada com o que pode sair de um discurso de improviso do presidente Lula. Ele acessa ao território europeu por países não tão relevantes na economia e, em especial, nas relações diplomáticas. Portugal, que é um país co-irmão do Brasil, e também com a Espanha, mas provavelmente não teria acesso à França, à Alemanha, a outros países de maior relevância, em especial no que diz respeito à OTAN, exatamente depois desses discursos que foram dados em relação à guerra. É certo que o presidente Bolsonaro também deixou a desejar nas relações diplomáticas importantes. O presidente Lula retoma essa relação com um pouco mais de força, mas a gente vê que ele se aproveita, inclusive, desses encontros para fazer aquele discurso próprio da narrativa do governo dele contra o governo anterior. Ele não perde a oportunidade de fazer um discurso à oposição, especialmente atribuindo o fascismo à sua oposição e um ato antidemocrático ou uma conduta antidemocrática na sua oposição, sempre como se o presidente Lula fosse o ápice da defesa da democracia. Enfim, ele está aproveitando esse momento para reforçar esse discurso.